O Senhor plantou uma vinha com amor, dela cuidou, esperou que desse uvas boas, uvas bravas, dela brotou. Que mais podia eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como Supremo Pastor. Vamos abrir a Bíblia? Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 17. Diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimento, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. As igrejas, elas têm os seus pastores, né? Os pastores. E os pastores é uma espécie de líder de toda a igreja, é uma espécie de líder de toda a igreja. É ele que direciona a igreja, administra a igreja e cuida dos membros da igreja. É o pastor que faz isso. A missão do pastor é uma missão não tão fácil assim como muitos pensam.
É uma missão divina. É uma missão divina. E o ser humano, ele não tem condições de ser pastor, mas ele tem condições de ser instrumento nas mãos de Deus para exercer o ministério. Então você, que é um pastor, você se coloca nas mãos de Deus como instrumento para exercer aquele ministério, porque pastorear está para além das possibilidades de um ser humano, porque você vai lidar com alma. Como Moisés, quando ele foi convocado, chamado por Deus, a tarefa que ele tinha para fazer era uma tarefa que estava além das possibilidades dele. Mas Deus sabia que ele não podia fazer aquilo, mas disse: não, Moisés, pode ir, eu vou fazer. Você vai ser só um instrumento visível para o povo de Israel e para Faraó. Você vai dar só o meu recado, pode deixar que o resto eu faço. Pastorear não é diferente. Você vai apenas ser um instrumento nas mãos de Deus, só isso. E a Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então aqui é para imitar a fé do guia. O guia, o pastor, né? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então Jesus, é claro, ele viveu fisicamente no nosso meio, morreu, foi sepultado, ressuscitou, e ele não está mais fisicamente, assim como eu estou aqui fisicamente. Jesus não está mais fisicamente em nosso meio, mas Jesus é o mesmo. Ele não está fisicamente, mas ele é o mesmo. Você pode pedir o socorro a Jesus da mesma forma. E ele diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale está o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então muitas vezes a pessoa fica preocupada com o alimento, ou seja, pode comer isso, pode comer aquilo, não pode comer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas o apóstolo Paulo diz: não se preocupe com isso não, porque o importante é a graça de Deus através de Jesus. Que graça? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz é a graça de Deus. A morte de Jesus é suficiente. Não precisa estar se preocupado, pode comer isso, pode comer aquilo, não. Aí Paulo diz assim, os que com isto se preocuparam, não tiveram proveito. Nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, esse negócio de estar preocupado se pode comer aquilo, pode comer isso, pode comer aquilo, isso aí não precisa se preocupar com essas coisas. E ele diz: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para... ele diz aqui, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. É verdade, porque a tribo de Levi ela foi separada para ministrar no tabernáculo. Mas tem certos sacrifícios que não era permitido aqueles que trabalhavam no tabernáculo participar. E então ele diz assim: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Então ele é trazido, feito o sacrifício, mas o corpo é queimado fora do acampamento. E ele diz aqui, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus, ele morreu exposto para toda a multidão, né?
no Gólgota. Ele diz: sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Como Jesus sofreu publicamente, fora da porta, agora nós precisamos também sair para levar a mensagem do Evangelho fora da porta, levar para as pessoas, para as multidões, levar a mensagem do Evangelho publicamente, da mesma forma que Jesus morreu à vista do mundo inteiro. Jesus morreu, foi público a morte de Jesus. E então, levando o seu vitupério, é o Evangelho, a sua morte. Jesus morreu por nós, para nos perdoar, para nos dar vida eterna. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, como servos de Deus, nós somos aqui na terra forasteiros e peregrinos. A nossa cidade não é aqui, é no lar celestial. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, confessar o nome de Deus é um louvor a Deus, é um sacrifício que nós fazemos quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador. E nós devemos sempre fazer isso. E ele diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, o crente deve exercer a prática do bem e o crente deve cooperar uns com os outros, porque Deus fica contente com esse tipo de comportamento. E ele diz: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles. No caso aqui, os pastores, né? O pastor é o líder da igreja. E se você for se rebelar contra o pastor, vai ficar muito difícil para ele. A tarefa dele já não é fácil. E aí, você se rebelando, fica mais difícil ainda. Então, para facilitar as coisas, é melhor você obedecer ao seu pastor. Se não der para obedecer, aí tudo bem. Porque não dá, tudo bem. Mas você tem que se esforçar para obedecer o seu pastor. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Então o pastor vela, ora pela sua alma, como que se ele fosse prestar conta da sua alma diante de Deus, para que façam isto com alegria e não gemendo. Então, se você é uma ovelha rebelde, o pastor vai gemer. Mas se você for uma pessoa obediente ao seu pastor, o pastor vai fazer com alegria, ele vai pastorear com alegria. E então a gente tem que proporcionar o bem-estar do pastor, a alegria do pastor, através da nossa obediência. E ele diz: porque isto não aproveita a vós outros. Então você não ganha nada em fazer o seu pastor sofrer, fazer o seu pastor gemer, fazer o seu pastor ficar triste. E você pode fazer? Pode. Com a sua idiotice, você pode fazer tudo isso. Pode entristecer o pastor, pode fazer o pastor gemer com o seu comportamento. Mas você não tem que ser tão idiota assim, né? Viva produzindo lenitivo, produzindo conforto, produzindo coisas boas para o seu pastor e obedecendo ao seu pastor, né? O pastor é um instrumento de Deus, né? Quando você desobedece, quem fica zangado com você é Deus. Deus usou o profeta Elias, demonstrando o seu poder, pois ele se dedicou servindo a Deus com prazer.
buscando de coração em todo caminho seu. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.